E aí, tudo bem? Vamos dar início a mais um módulo do assunto da aula de genética. O assunto de hoje é genética do câncer. Pega seu papel e caneta e vamos começar, que a aula é interessante. Bom, turma, para que a gente possa começar a falar de genética do câncer, a gente precisa fazer uma introduçãozinha no ciclo celular. Por quê? Porque a única maneira de formar uma nova célula no nosso organismo para que essa célula possa virar um câncer é a partir de uma duplicação de uma célula já existente. Então, para que isso ocorra, é preciso que haja uma repetição de vários ciclos em nosso organismo, e isso ocorre todos os dias. Todos os dias nós formamos células novas. Então, esse ciclo de repetições nós chamamos de ciclo celular. É o ciclo da vida de uma célula somática, que se replica para formar uma célula idêntica a ela. As células filhas, aos quais após certo tempo também se dividem formando outras células filhas, dando sequência a vários ciclos. Então o ciclo celular ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa é a intéfase. A intéfase nós chamamos de pré-divisão. E a segunda etapa é a mitose, que é a divisão propriamente dita. Na intéfase, nada mais é do que um período presente em todas as divisões celulares. Na intéfase, a célula não se encontra em divisão, porém ela não está parada. No seu interior ocorrem muitos eventos, os quais foram divididos em subfases, conhecidas como G0, G1, fase S e G2. Depois vem a mitose, que tem como função crescimento e multiplicação, o reparo dos tecidos vivos, cicatrização, regeneração e reposição das células que morrem. Vamos dar uma ênfase aqui a esse ciclo celular? Por exemplo, durante a fase do ciclo celular G0, esta fase pode ser encontrada anexada à intéfase. No G0, a célula se encontra em repouso, não exerce nenhuma atividade que prepare para a divisão. Exemplo de células que estão em constante G0. Hemácias, neurônios, eles vivem permanentemente em G0, até que elas ou o organismo morram. A outra tipo de fase, a outra fase é a G1. Na G1 existe crescimento, é uma fase de crescimento. Ocorre uma intensa síntese de RNAs, enzimas e proteínas, que por sequência aumentam o citoplasma da célula e o número de organelas presente nela. Para depois a gente entrar na fase S. Na fase S, ocorre a duplicação exata do material genético da célula. Características da fase S é que ela ocupa exatamente cerca de metade do tempo do ciclo celular. Se um ciclo celular levar, meia hora, 15 minutos sozinho, ocorre a fase S. Para depois a gente entrar na fase G2. O que é a fase G2? A fase G2 ela também vai sintetizar RNAs e proteínas e promove a condensação da cromatina. Esta fase ela também é denominada de preparação para a divisão celular. Então, o ciclo celular ele é compreendido de intéfase, e na intéfase ocorre G0, G1, S e G2, para depois entrar em mitose propriamente dita. Para que cada etapa da intéfase possa ser concluída e concluída com êxito, existe no ciclo celular pontos de checagem, que a gente chama de pontos de controle, que regulam para saber se cada etapa foi concluída com 100% de exatidão, para que uma fase não possa dar início à outra sem que a anterior tenha sido concluída. Então, no ciclo celular são encontrados esses pontos de controle que conduzem e regulam cada evento. A replicação do DNA, a mitose, a citocinese. Uma etapa é complementar à outra. Isso porque, para que o ciclo celular ocorra, é preciso que cada fase esteja completa, antes que o evento seguinte seja iniciado, pois cada etapa para se iniciar, ela requer que a etapa anterior esteja concluída. É por isso que o organismo possui pontos de checagem,
pontos de controle, que tem como finalidade avaliar se aquela etapa já foi concluída ou não, a fim de evitar que venha a existir o aparecimento de células anormais. E se caso ocorrer de vir células anormais ou algum problema, o ciclo deve ser interrompido para que aquele defeito seja corrigido e a célula não venha a apresentar anomalias. Então, um ciclo celular ele é composto de 3 pontos de checagem. Um deles é em G1, outro é em G2 e o outro é na mitose. Os pontos tomam a decisão para iniciar a divisão, atrasar a divisão caso alguma delas não esteja pronta, e é uma fase em que se verifica se o ambiente está favorável para a divisão, se existem DNAs, se já existe o DNA duplicado, se já existe RNAs para que possa promover toda a reação. E o organismo ele expressa sinais mediadores químicos como fatores de crescimento para dizer que tudo ocorre bem. Os pontos de checagem então funcionam como mecanismos regulatórios. Dentro dos pontos de checagem existe fator de restrição, proteína P53 que regula o surgimento de células tumorais e a replicação celular. E o sistema de reparo, que uma vez que P53 evidencia que há ou não algum problema naquela célula, o sistema de reparo é acionado para reparar ou corrigir o problema, para dar continuidade na replicação celular. Então, os pontos de checagem são essencialmente importantes e dentro do ponto de checagem, a P53 é a proteína de maior importância que regula justamente a replicação celular para que não haja o surgimento de células anormais. Uma vez a P53 percebendo que há células anormais querendo aparecer, ele aciona o sistema de reparo para que o reparo seja feito. Uma vez o sistema de reparo não resolvendo, essa P53 ela aciona a apoptose. O que é a apoptose? É a morte programada da célula. E aí essa célula ela entra em apoptose para que ela não venha a fazer com que ela seja duplicada e a duplicação possa promover o surgimento de uma célula cancerígena, uma célula anormal. Então, na deficiência desses pontos de checagem, pode resultar em multiplicação descontrolada de células, células sem esses controles. E células sem controle crescendo pode resultar em um aparecimento de células tumorais. Então, é aí onde ocorre o surgimento de células cancerígenas. E o que é o câncer? Nada mais é do que causado por uma multiplicação de células sem controle, sem aqueles pontos de controle ou pontos de checagem, ou na deficiência de algum deles. É fundamentalmente uma doença genética que pode ser provocada por radiação ionizante, como substâncias cancerígenas como o césio, alguns vírus, fatores ambientais. O câncer nada mais é do que um nome utilizado para descrever a forma mais virulenta de neoplasmas ou neoplasias. E como que a gente classifica o câncer? O câncer ele pode ser classificado em 3 tipos: sarcomas, carcinomas e neoplasmas. Quando a gente diz que é um sarcoma, a gente está dizendo que é um tipo de câncer que está envolvido no tecido mesenquimal, ossos, músculos e tecido nervoso. Quando a gente diz que é carcinoma, é um tipo de câncer que está envolvido no tecido epitelial. Agora, quando a gente diz que é neoplasma, maligno, hematopoético e linfóide, nós estamos falando das leucemias e dos linfomas. Bom, câncer então é uma doença genética que só tem 5% de padrão familiar hereditário. Padrão familiar influencia somente em 5%. E é isso que eu vou apresentar para vocês. Só para se ter uma ideia, dados estatísticos mostram que de 30% a 32% dos cânceres que existem, o fator causador é o cigarro, que é um fator ambiental. De 30% a 35% tem a ver com a sua alimentação.
1% tem a ver com radiação ambiental, médica, diagnóstico. 4% tem a ver com a bebida alcoólica. 7% com a sexualidade. De 2 a 5% com a hereditariedade. Em até 10% viroses e infecções. 2% poluição ambiental. 5% ainda são de fatores desconhecidos. 4% de ocupação industrial e lá no local onde a pessoa trabalha, e 1% de aditivos. O que são esses aditivos? Perfume, corantes na alimentação, entre vários aditivos que podem ser fatores preditivos para o câncer. Ok? Então, só 5% ele é familiar hereditário, os outros 95% ele é ambiental. Tem a ver com o ambiente, com a sua forma de trabalho, entre outros elementos. Então, as causas do câncer, normalmente, têm a ver com esses fatores ambientais ou genéticos. Uma vez aparecendo essa mutação vai causar um desenvolvimento anormal das células, e essas células sendo desenvolvidas, elas vão crescer sem controle, por causa dos pontos de checagem que não estão regulando elas, e vai desencadear uma proliferação exagerada da mesma, fazendo com que apareçam células geneticamente alteradas. E é assim que começa a progressão do câncer, aparecendo somente células geneticamente alteradas. O que são células geneticamente alteradas? São células que apresentou uma alteração em seus genes e não foi percebida pelos pontos de checagem, sistema de reparo ou apoptose induzida pela P53. Uma vez ela aparecendo, se não for percebida, ela vai evoluir para uma hiperplasia. O que quer dizer hiperplasia? Hiperplasia significa o aumento do tamanho de um órgão ou tecido. É causada pela multiplicação de números de células. Então as células vão começar a se multiplicar e aumentar o tamanho de um órgão ou tecido. Se não for corrigido, ela vai evoluir para uma displasia. Quando você receber algum resultado e você ler lá displasia, significa dizer que há o surgimento de anormalidades durante o desenvolvimento de um tecido ou órgão do corpo, em que ocorre a proliferação celular, que resulta em células com tamanho, formas e características alteradas. Se ela não for corrigida, ela vai evoluir para um câncer in situ. O que quer dizer câncer in situ? Nada mais é do que o primeiro estágio em que o câncer não hematopoético, não sanguíneo, pode ser classificado. Nesse estágio, as células cancerosas estão somente na camada da qual se desenvolveram. Ainda não há e não se espalharam para as outras camadas de órgão ou tecido, tradicionalmente chamado de câncer benigno. Agora, se ele não for corrigido, ele vai evoluir para um câncer maligno, que é o câncer invasivo. O câncer invasivo nada mais é do que o crescimento celular descontrolado, onde as células promovem o desvio ou a criação de novos vasos sanguíneos em prol de sua manutenção ou alimentação. Pode provocar metástase, viu? Então, normalmente o câncer invasivo ele promove o desvio de vasos sanguíneos que estão nutrindo o seu corpo para nutrir a própria célula tumoral. E é por isso que nesse momento ela cresce e se desenvolve. Uma vez tendo desvio de vasos sanguíneos, qualquer célula dessa alterada que se desprender do local do tumor e ganhar corrente sanguínea, aonde ela se hospedar na circulação sanguínea, em qualquer parte do corpo, depois que cai na corrente sanguínea já era. Aonde ela se hospedar, ela vai promover o desenvolvimento naquele local e a progressão e a multiplicação dela, fazendo com que naquele local surja um novo ambiente tumoral. É assim que funciona e nós chamamos de metástase. Bom, quais são os sintomas de uma manifestação tumoral? Normalmente, elas tendem a apresentar
os sintomas mais variados. O comum, anorexia e o emagrecimento do nada. Mas também pode ter sintomas específicos para tumores ósseos, urológicos e hematopoéticos. Quando as células tumorais começam a desenvolver, existem genes envolvidos para inibir essas células tumorais. Uma vez que esses genes são atingidos ou expressos, eles também estão envolvidos no desenvolvimento do câncer. O nome do gene, proto-oncogenes, que ele está diretamente relacionado com genes supressores supressores de tumores. Quando há uma mutação, esse proto-oncogenes, essa mutação pode vir do DNA, por HPV, ou por exposição a radiações solares como a melanina. Esse proto-oncogenes ativa o gene do câncer conhecido como oncogenes. Ok? E esse oncogene, se ele não for suprimido pelos genes supressores de tumores, eles podem induzir a apoptose ou a morte celular. Ou serem corrigidos, né? Existem genes reparadores de DNA que produzem enzimas que percebem erros nas sequências de bases e corrigem esses erros. Se não corrigir, a célula vai induzir a supressão de tumores e a apoptose por morte celular. Mas se não corrigir e nem induzir a morte ou a apoptose, essas células vão se desenvolver no organismo, desencadeando um câncer significativamente severo naquele organismo, ok? É normal a gente encontrar também o termo neoplasias ou neoplasmas. O que são neoplasmas ou neoplasias? A neoplasia é o acúmulo anormal de células que ocorre devido a um desequilíbrio entre a proliferação celular e o desgaste celular. As células proliferam à medida que passam pelo ciclo celular e sofrem mitose. Mitose, não meiose. Meiose é na formação de gametas. O desgaste, devido à morte celular programada, remove as células de um tecido. O oncogenes resulta de mutação em um ou mais dos vastos arranjos de genes que regulam o crescimento celular e a morte programada. O câncer de boca, pessoal, é a quinta neoplasia maligna mais frequente em homens e a sétima mais frequente em mulheres. Também conhecido como carcinoma epidermoide, CE, ou carcinoma epidermoide de boca. Como que ocorre esse câncer de boca? É a etiopatogênese do câncer de boca, ou do carcinoma epidermoide de boca. Normalmente o tabagismo, o etilismo crônico, que é o uso de bebida alcoólica, e a radiação solar são os casos mais comuns, tanto de câncer de boca como os cânceres de lábio. E ainda existem os fatores genéticos, né, pertinentes a cada indivíduo. Só para se ter uma ideia, o câncer de boca comete no Brasil mais de 14.100 novos casos de pacientes por ano. O carcinoma epidermoide bucal, o CEB, representa mais de 90% dos casos de neoplasia maligna diagnosticadas na boca. Mais de 90% dos casos. O tratamento odontológico do paciente portador de neoplasias malignas será uma realidade cada vez mais presente para o cirurgião dentista. Então, o câncer de boca, na maior parte dos casos, ele pode ser evitado. Principalmente quando se pensa em estratégias baseadas na prevenção primária, né? Como abandono ou diminuição dos fatores de risco, tabagismo, álcool. E, no carcinoma de células escamosas, o CE, o principal tipo de neoplasia maligna da boca, a prevenção primária deve ser realizada com cessão de todos esses elementos ou diminuição total, álcool e cigarro. No caso das lesões labiais, a prevenção primária depende de controle da exposição solar, porque a pessoa precisa ter um protetor solar seguro, né? Já que alguns deles têm essa exposição solar devido ao trabalho que ele desempenha, como, por exemplo, agentes comunitários de saúde. Por outro lado, a natureza comportamental e as características de riscos dos envolvidos e o controle de exposição
a álcool, cigarro, são elementos bastante complexos que têm como um papel importante uma abordagem multiprofissional. O que é essa abordagem multiprofissional? A gente percebe que estratégias para prevenir o câncer de boca, apesar de ser normalmente trabalhado com dentistas, esse cirurgião dentista ele tem uma posição bastante privilegiada para ele se envolver bastante em estratégias de ação coletivas que minimiza o surgimento desses tipos de câncer bucais. Para isso, montar estratégias de palestras de saúde bucal lá na saúde, no programa de saúde da família, é de extrema importância. E aí cumpre um bom papel esse dentista que trabalha junto com a equipe multiprofissional da Unidade Básica de Saúde, no sentido de trabalhar a conscientização, a prevenção e as palestras para minimizar o surgimento de lesões bucais nesse sentido. Então, as lesões bucais, elas são de origem epitelial e, portanto, seriam acessíveis ao exame visual com uma boa iluminação e secagem adequada da mucosa, que caracteriza a lesão odontológica de rotina, que você, futuro odontólogo, vai poder observar em análise simples. Nesse sentido, pessoal, a investigação odontológica que minimiza o surgimento de células tumorais, ela é de extrema importância e deve ser trabalhada no âmbito coletivo, na equipe multiprofissional, em parceria com o profissional dentista. Bom, existem nas nossas células elementos que nos ajudam a dar um norte e estão sendo muito investigados para a prevenção do surgimento de células tumorais. Nossas células, elas possuem mecanismos naturais e fisiológicos para fazer com que a gente não venha a sofrer com células tumorais. Nós estamos falando de telômeros. Telômeros são essas estruturas terminais presentes nos cromossomos, tá aqui, ó, que à medida em que a célula se replica, elas perdem um pedaço do seu telômero. São capinhas protetoras que protegem os cromossomos. E cada vez que a célula se replica, ela perde um pedaço dessa capinha. À medida em que a célula chega ao final da sua replicação e não tem mais telômero, essa célula não vai mais se replicar, porque perdeu todo o seu telômero. Assim, essa célula vai entrar em morte programada normal. O que acontece com as células tumorais? As células tumorais, elas desenvolvem telomerase. O que é a telomerase? É uma enzima que devolve telômero. Então, as células cancerígenas, quando começam a se desenvolver, elas produzem telomerase, que faz com que ela, célula tumoral, não perca seu telômero. E uma vez que ela se replicar e não perde o seu telômero, ela vai viver imortal para o resto da vida. Já que uma célula normal, à medida que perde seu telômero e não tem mais telômero, ela vai morrer, vai entrar em apoptose, uma célula tumoral, à medida que perde os seus telômeros, ela não entra em apoptose. Ela não morre. E uma vez ela não entrando em apoptose, é por essa razão que algumas pessoas dizem que uma célula tumoral ela é imortal. Bom, tem aí uma atividade para vocês sobre os astronautas e ela diz justamente, me traz uma reflexão bastante interessante. Cientistas também associam a diminuição dos telômeros com o envelhecimento precoce. À medida que você vai diminuindo os seus telômeros, você apresentam cromossomos mais envelhecidos, porque suas células estão se replicando mais. Então, células normais com telômeros longos significam células joviais. O que os cientistas fizeram? Propuseram que 2 astronautas, eles da família Kelly, né, um deles o Scott, ele foi levado para o espaço. Antes disso foi feita uma análise dos seus cromossomos e dos cromossomos do seu irmão gêmeo idêntico. Os cromossomos eram iguais em todos os sentidos, principalmente os telômeros. Os dois viviam na mesma condição de astronauta, né? E aí o que foi que os cientistas fizeram? Pegaram um e deixaram na unidade de estudos da NASA, trabalhando, fazendo as mesmas coisas que o seu irmão gêmeo estava lá no espaço.
onde lá, a 400 quilômetros de altitude, esse irmão gêmeo ficou por 340 dias, sem ação da gravidade. Depois desse período, o irmão voltou à Terra e encontrou com o outro que já estava aqui. E aí os cientistas tiraram a amostra de DNA dos dois para analisar os cromossomos. O que foi que eles descobriram? Que o irmão que estava no espaço, ele tinha uma relação de idade biológica mais nova do que o irmão que estava na Terra. Significa dizer que a gravidade diminui o processo de replicação celular. Significa dizer que as células do indivíduo que estão expostas à ausência da gravidade se replicam menos que os indivíduos que estão sob a ação da gravidade. E isso quer dizer que esses indivíduos eles perdem menos telômeros. Lá no espaço, perde menos telômeros e tende a ficar mais jovens. Ou seja, envelhecer mais lentamente. E isso nos faz ter uma reflexão interessante. Por exemplo, o que aconteceria com nossas células à medida em que a gente replicasse, a gente não perdesse os nossos telômeros? Bom, se as nossas células são normais e a gente não perdesse os nossos telômeros, a gente teria um aspecto jovial sempre. As nossas células seriam sempre jovens. Isso mesmo. Agora a pergunta é outra. O que acontecia com as células tumorais? Células tumorais, à medida que se replica, não perdesse os seus telômeros. Bom, isso acontece, né? Células tumorais que não perdem seus telômeros, que são classificadas como células imortais. Então, células tumorais que não perdem seus telômeros tendem a existir por muito tempo e são difíceis de serem destruídas, fazendo com que este indivíduo que tem células tumorais apresentem cânceres severos, difíceis de serem eliminados. Deixo aqui a minha mensagem e o meu carinho a vocês. Encerro esse módulo de genética do câncer e se ficou alguma questão, alguma dúvida, é só me procurar que eu vou ter o maior prazer de esclarecer. Forte abraço para você e até a próxima aula.